Existe uma verdade sobre dinheiro que quase ninguém tem coragem de dizer. Você pode gastar milhares de dólares em cursos e mesmo assim continuar preso no mesmo lugar. E o mais assustador? Muita gente que nunca estudou finanças de forma formal está décadas à frente de quem paga caro esperando uma solução mágica. E isso gera um choque na cabeça das pessoas. Como é possível alguém conseguir mais sabendo menos? Hoje, você vai entender exatamente por quê. Quando o assunto é dinheiro, quase ninguém percebe que a maior parte das perdas não acontece por falta de conhecimento, mas por causa das emoções que comandam decisões importantes sem que a pessoa perceba. É curioso pensar que alguém pode saber exatamente o que fazer, já ter ouvido todos os conselhos, ter visto exemplos de sucesso e, mesmo assim, repetir os mesmos erros. E por que isso acontece? Porque a emoção fala mais alto do que a lógica. O medo de perder, a ansiedade de ficar para trás, a sensação de que qualquer passo errado pode destruir tudo isso paralisa. É como se o cérebro tentasse nos proteger de um perigo invisível. Pesquisas de Harvard mostram que quando sentimos a possibilidade de perda financeira, as mesmas áreas do cérebro ligadas ao risco físico são ativadas. Ou seja, para muita gente, investir uma pequena quantia pode provocar a mesma resposta corporal de estar diante de um animal selvagem. É irracional, mas extremamente humano. E talvez você já tenha vivido isso. Aquele momento em que aparece uma oportunidade, você pensa em entrar, sente um impulso, mas de repente uma voz interna começa a criar cenários absurdos. E se tudo der errado? E se eu perder cada centavo? E se eu me arrepender? E se eu nunca mais conseguir recuperar o dinheiro? A maioria das pessoas não percebe, mas é justamente essa avalanche de pensamentos que as mantém presas no mesmo lugar durante anos. E então passam a acreditar que o problema é falta de sorte, falta de renda ou falta de oportunidade, quando na verdade é simplesmente falta de controle emocional. Um dos maiores exemplos disso aconteceu em 2008, quando o mercado entrou em colapso. Milhões de investidores comuns venderam seus ativos no pior momento possível. Gente que trabalhou décadas, que economizou dólar por dólar, que guardou o que podia, viu tudo despencar e entrou em desespero. Mas o cenário curioso é que aqueles que mantiveram a calma, ou que simplesmente decidiram esperar, recuperaram cada dólar e ainda lucraram depois. A tragédia financeira de muitos não foi causada pela crise em si, mas pelo pânico. Um detalhe emocional capaz de mudar o destino de uma vida inteira. Agora, imagine por um instante como seria sua vida financeira se antes de cada decisão importante você tivesse clareza total. Se em vez de agir no impulso, você analisasse números reais, históricos, dados concretos. O medo deixaria de ser uma sombra controlando seus passos e passaria a ser apenas uma sensação, algo que não determina mais o seu destino. É exatamente aí que entram os conselhos que podem transformar completamente a forma como você lida com o dinheiro. O primeiro deles é nunca tomar decisões importantes em momentos de emoção extrema. Parece simples, mas muita gente perde milhares de dólares porque tenta decidir algo exatamente quando está com raiva, medo ou empolgação. Esses são os piores momentos para mexer no próprio futuro financeiro. O segundo conselho é transformar emoções em dados. Isso significa que sempre que bater aquele desconforto, em vez de fugir, você deve investigar. Por que estou com medo? Qual é o risco real? Quanto isso realmente poderia me custar? Existe fundamento para esse sentimento? Ou é só um alerta exagerado? A grande maioria das respostas aparece quando você olha para números. Você passa a enxergar com clareza o que antes parecia um monstro inalcançável. E quando você se acostuma a questionar em vez de fugir, o medo começa a encolher. O terceiro conselho é criar regras claras para si mesmo. Não regras complicadas, mas simples o bastante para serem seguidas mesmo nos piores dias. Pode ser algo como investir uma porcentagem fixa da renda, não vender nada durante quedas do mercado,
ou sempre esperar 24 horas antes de tomar decisões grandes. Essas regras funcionam como trilhos que impedem o trem de descarrilar. O emocional pode até balançar, mas não tem mais força para empurrar você para o precipício. E nesse ponto, vale lembrar de um caso que quase todo mundo conhece. A história de MC Hammer. Ele ganhou mais de 70 milhões de dólares durante a carreira, mas gastou de forma impulsiva. Era emoção pura. Carros, mansões gigantescas, presentes extravagantes. Quando percebeu, estava afundado em dívidas, incapaz de manter o padrão que tinha criado para si mesmo. Ele não quebrou por falta de dinheiro. Ele quebrou porque nunca criou regras para controlar suas emoções diante do dinheiro que ganhava. Esse é o reflexo mais extremo do que acontece todos os dias com pessoas comuns, só que em versões pequenas e silenciosas. E talvez você esteja se perguntando: como controlar isso na prática? A primeira resposta é consciência. A segunda é hábito. E a terceira é repetição. Para ajudar a construir isso, existe um exercício simples que pode transformar a maneira como você lida com decisões financeiras. Durante a próxima semana, sempre que surgir uma decisão envolvendo dinheiro, seja comprar algo, investir, gastar, emprestar, vender, aplique a regra das 24 horas. Não decida na hora. Espere, reflita, analise, respire, coloque tudo no papel. O que parecia urgente perde o poder quando você tira a emoção do caminho. É impressionante a quantidade de gastos e decisões ruins que simplesmente desaparecem quando damos um passo para trás. E no final, perceber isso muda tudo, porque o problema nunca foi o dinheiro em si, mas a forma como as emoções te empurram para longe do que realmente importa. Quando você aprende a dominar isso, você se liberta do ciclo de ansiedade financeira, que prende tanta gente, e passa a construir decisões mais fortes, mais inteligentes e mais duradouras. E é exatamente aí que começa a diferença entre quem apenas sonha com estabilidade e quem realmente constrói ela todos os dias. Muita gente passa a vida acreditando que riqueza é uma questão de talento, de dom, de nascer com um certo jeito especial para ganhar dinheiro. E essa é uma das maiores mentiras que a sociedade repete sem perceber. A verdade é que riqueza vem de hábitos, daqueles comportamentos que você repete todos os dias quase sem perceber. É curioso como as pessoas carregam desculpas prontas. Dizem que não nasceram em família rica, que não têm sorte, que não são boas com números, que não entendem de investimentos, como se todas essas justificativas fossem barreiras intransponíveis. Mas estudos da Universidade de Duke mostram que quase metade de tudo que você faz no seu dia é movido por hábito, e não por talento. Isso significa que a diferença entre quem cresce e quem estagna está naquilo que se repete de forma silenciosa, automática, diária. E quando você olha para a vida das pessoas ao redor, talvez perceba que quase todos seguem o mesmo padrão. Acordam correndo, pagam contas sem saber exatamente para onde o dinheiro vai, gastam sem controle, dizem que o mês está apertado, que o salário não dá, que o custo de vida subiu e no fim acabam acreditando que o problema está sempre fora. Mas e se o problema estiver no piloto automático interno? E se você estiver repetindo, todos os dias, hábitos que te empurram para longe da vida que deseja? A maioria nem percebe que está presa num ciclo de comportamento que nunca muda. Um dos maiores exemplos de como hábitos transformam destinos é a história de Sylvester Stallone. Ele vivia em um quarto pequeno, com menos de $200 no bolso, vendendo até o cachorro para sobreviver. Mas todos os dias, sem falhar, ele escrevia 10 páginas de um roteiro que ninguém acreditava que daria certo. Aquilo virou Rocky. E Rocky tirou Stallone da miséria para a lista de pessoas mais bem pagas do cinema. Não foi sorte. Não foi talento sobrenatural. Foi hábito. A disciplina de fazer um pouco todos os dias, mesmo quando ninguém acreditava. E é aqui que vem o primeiro grande ensinamento. Automatize seu progresso.
Se você precisa decidir toda semana quanto vai investir, quanto vai economizar ou quanto deve guardar, você está pedindo para suas emoções assumirem o controle. A mente sempre arruma justificativas. Hoje não dá. Esse mês está difícil. Mês que vem eu começo. Mas quando você cria depósitos automáticos, mesmo que de 5 ou 10 dólares, você tira a decisão das mãos da emoção e coloca no campo da consistência. E é a consistência que constrói resultados. O segundo ensinamento é monitorar seus gastos. Não de forma complicada, mas de forma clara. Quando você anota cada gasto durante 30 dias, desde o café até a compra maior do mês, uma coisa acontece. Você se vê. E quando você se vê, você muda. As pessoas acham que sabem como gastam dinheiro, mas estatisticamente a maioria erra feio. E é por isso que tantos dizem, não sei para onde meu dinheiro vai. A verdade é que o dinheiro não some. Ele só passa despercebido porque ninguém está olhando. O terceiro ensinamento é reservar uma única hora na semana para aprender algo sobre finanças. 1 hora. Não precisa de livro caro, não precisa de curso sofisticado, não precisa de mentor renomado. 1 hora por semana já coloca você entre as pessoas que mais evoluem financeiramente no mundo. A grande maioria passa anos sem aprender absolutamente nada sobre dinheiro, mesmo lidando com ele todos os dias. E como alguém pode prosperar com algo que não entende? Você aprende sobre entretenimento, esportes, redes sociais, mas não sobre o que determina sua sobrevivência. 1 hora por semana muda isso completamente. Para entender o peso dessa falta de hábito, basta olhar para histórias como a de Mike Tyson. Ele ganhou mais de 300 milhões de dólares. Era uma máquina de fazer dinheiro. Mas, sem hábitos sólidos, gastou sem controle, não monitorou nada, confiou em pessoas erradas e nunca criou uma rotina de proteção financeira. Quando percebeu, estava devendo milhões. Não foi falta de renda, foi falta de hábito. É a prova de que não importa quanto você ganha, mas como você vive. E talvez você já tenha sentido isso na pele. A sensação de que trabalha demais, mas o dinheiro evapora. A frustração de olhar para trás e perceber que nada mudou. A esperança de que no futuro vai ser diferente, mas sem mudar nada no presente. Você já reparou como quase todo mundo diz que vai começar segunda-feira, no primeiro dia do mês, no ano novo? É sempre amanhã, sempre depois. E esse depois vira uma vida inteira. Aqui vai uma quebra de padrão. Pense rápido. Se alguém te pedisse agora para listar tudo o que você gastou nos últimos 7 dias, você conseguiria? É impressionante como quase ninguém consegue responder. E mesmo assim, seguem acreditando que têm controle financeiro. Essa ilusão é o tipo de hábito que garante estagnação. Para transformar isso, comece aplicando pequenas rotinas que geram grandes resultados. Configure um depósito automático. Registre seus gastos de hoje. Separe sua hora semanal de aprendizado. Esses pequenos atos repetidos criam uma nova identidade financeira. E, quando você muda seus hábitos, você muda sua trajetória. A diferença entre quem prospera e quem permanece no mesmo lugar quase nunca é talento. É comportamento. É repetição. É decisão diária. É consistência mesmo nos dias ruins. E quando isso se torna parte de você, sua vida inteira começa a responder de forma diferente. Sua renda, sua autoestima, sua segurança, sua clareza mental. Tudo muda quando seus hábitos mudam. É nesse ponto que você percebe que riqueza não é sobre ter sorte ou dom. É sobre se tornar a pessoa que constrói, dia após dia, aquilo que tantos acreditam ser inalcançável. Existe um ponto decisivo na vida financeira de qualquer pessoa. O momento em que ela entende que sua renda só cresce quando ela cresce. Não quando o mercado muda. Não quando alguém percebe seu valor. Não quando surge uma oportunidade milagrosa. Mas quando ela mesma decide evoluir. É quase estranho perceber isso, porque a maioria das pessoas acredita que ganhar mais depende de algo externo. Dizem que o país está difícil, que o salário não aumenta, que a empresa não valoriza, que não existe espaço para crescer.
Mas quando você olha para pesquisas da Universidade de Stanford, mostrando que pessoas que investem em si mesmas aumentam sua renda até 3 vezes mais rápido do que as outras, fica claro que não é o ambiente que define o destino, e sim o quanto você se desenvolve dentro dele. Talvez você já tenha sentido que trabalha demais e ganha de menos, como se estivesse correndo em uma esteira que nunca leva a lugar nenhum. Você vê o salário entrar, sair, desaparecer. A sensação é de viver sempre no mesmo ciclo, independente do quanto se esforce. E esse sentimento é comum, porque muita gente vive presa em um padrão de sobrevivência, repetindo as mesmas ações e esperando resultados diferentes. Só que nada muda enquanto você não muda. A vida financeira de alguém melhora quando a pessoa se torna mais valiosa, mais preparada, mais capaz, quando ela entende que o dinheiro é consequência e não o ponto de partida. A história de Oprah Winfrey é um retrato perfeito disso. Ela ganhava menos de $1 por hora trabalhando em uma rádio local. Era uma situação que para muitos seria definitiva, um limite imposto pela realidade. Mas em vez de aceitar aquilo como destino, Oprah decidiu investir nela mesma. Estudou comunicação, desenvolveu suas habilidades, refinou sua presença, aprendeu a entender pessoas, aperfeiçoou sua capacidade de conversar, de transmitir mensagens, de criar conexão emocional. Não foi a oportunidade que fez Oprah crescer. Foi Oprah que cresceu tanto que as oportunidades começaram a surgir naturalmente. E isso transformou completamente a sua vida, permitindo que ela construísse um império bilionário. É impossível olhar para essa história sem perceber que o crescimento interno sempre vem antes da mudança externa. E isso nos leva ao primeiro grande ensinamento prático: investir em habilidades que aumentam seu valor no mercado. Pode ser comunicação, pode ser organização, pode ser liderança, pode ser vendas. Cada habilidade nova abre uma porta nova. Cada porta aberta aumenta sua renda potencial. Quem aprende mais, inevitavelmente passa a ganhar mais. E é impressionante como mesmo pequenas habilidades fazem diferença. Uma pessoa que sabe se comunicar melhor tem mais chances de ser promovida. Quem sabe gerenciar melhor o próprio tempo, produz mais. Quem sabe vender, transforma seu talento em dinheiro. E quando essas habilidades se acumulam, a renda acompanha automaticamente. O segundo ensinamento é nunca depender de uma única fonte de renda, porque quando toda sua sobrevivência depende de um único salário, qualquer instabilidade gera medo. E medo gera decisões ruins. Mas quando você cria novas fontes, mesmo pequenas, sua vida muda. Pode ser algo online, pode ser algo que você sabe fazer e não percebe que outros valorizam, pode ser uma habilidade que você desenvolveu recentemente. Essa diversificação te dá liberdade, segurança e uma sensação de que você está construindo algo maior do que apenas pagando contas. O terceiro ensinamento é reservar uma parte do que ganha para aprender algo novo que tenha retorno futuro. Não algo imediato, não um prazer passageiro, mas conhecimento que se multiplica. Porque tudo o que você aprende volta para você de alguma forma, em forma de oportunidade, de clareza, de habilidade, de novas decisões, de novos caminhos. E tudo isso se reflete no dinheiro que entra. É uma das poucas coisas no mundo que se comporta como um investimento que nunca para de render. E o quarto ensinamento é entender que riqueza raramente nasce sozinha. Ela nasce na troca, na conexão, nos relacionamentos que você cria ao longo do caminho. Pessoas abrem portas que nenhuma habilidade técnica abre. Relações certas encurtam caminhos que levariam anos. É por isso que construir conexões genuínas, honestas e estratégicas é tão importante quanto estudar ou trabalhar. Mas existe também o lado sombrio de quem ignora o crescimento. A Blockbuster é um exemplo emblemático disso. Uma empresa gigante, dominante, milionária. Poderia ter acompanhado o crescimento do mercado digital, poderia ter evoluído, poderia ter se reinventado, mas ignorou a mudança
ficou parada no tempo, acreditando que seu tamanho garantiria sua sobrevivência. O resultado foi o colapso. Não porque o mercado era cruel, mas porque ela não cresceu na mesma velocidade que o mundo. Isso mostra que não importa o quão forte você seja hoje. Se você parar de evoluir, o mundo passa por cima. E para tornar isso ainda mais claro, imagine agora que você acorda amanhã com uma habilidade nova que vale $10.000 por mês. Sua vida muda na mesma hora. Mudam as escolhas, mudam as oportunidades, muda a sua autoestima, muda a forma como as pessoas te enxergam. E o mais interessante é perceber que isso não é fantasia. Essa habilidade existe. Ela só não foi construída ainda. É por isso que crescer continuamente é tão poderoso. Não importa de onde você veio, quanto você ganha hoje ou quantas vezes já tentou mudar de vida. Importa o quanto você está disposto a se desenvolver. Porque quando você começa a crescer de verdade, tudo ao redor começa a se mover junto. A renda, as oportunidades, as relações, o futuro. Tudo muda quando você muda. E enquanto tudo isso se encaixa, é impossível não perceber como pequenos ajustes de mentalidade podem transformar completamente o rumo de alguém. Cada insight que você absorve aqui tem o poder de abrir portas que, muitas vezes, você nem imaginava que estavam ali. E se este conteúdo fez alguma diferença para você, imagine o impacto que ele pode causar na vida de alguém que esteja precisando exatamente dessa clareza agora. Compartilhe este vídeo com essa pessoa especial, alguém que você sabe que pode avançar muito apenas ouvindo isso hoje. Obrigado por estar aqui, por dedicar esse momento a si mesmo. E eu te espero no próximo vídeo.